E eu queria convidar o meu amigo Luiz Eduardo Soares para vir para cá. Cumprimentar o senhor. Regra número 1 do evento é não sente no microfone. Ah, beleza. O Luiz Eduardo Soares veio hoje a Belo Horizonte para fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver, você fica rindo, né? Ele que perguntou se tinha 4 horas para falar. Que é bom iniciar fazendo um percurso. Todo mundo aqui já conhece a sua história, mas aquela pessoa que está ali dentro daquela televisãozinha não conhece. Então, eu queria que você fizesse um breve percurso. Boa noite, doutor. Boa noite, em primeiro lugar, Afonso, muito obrigado. Mais uma vez aqui no Sempre um Papo. E eu adoro essa forma, né, de lançamento do livro, que é muito mais simpática do que simplesmente lá as assinaturas, né? Assim a gente pode conversar, trocar ideias sobre o livro, enfim, os outros assuntos que porventura venham à tona. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E eu já disse ao Afonso que nós deveríamos estar discutindo o livro dele, que é uma obra-prima, Olhos de Carvão. Ele é um grande contista, está todo mundo boquiaberto, e de repente ele escreve um livro que é já uma referência, né, para todos nós. Contando rapidamente essa trajetória, eu entrei na faculdade no período mais brutal, mais sombrio da ditadura, 72, na PUC do Rio de Janeiro. Entrei para estudar literatura, e eu queria me dedicar à literatura, mas nós vivíamos essa situação dramática e logo se colocou para mim esse desafio, para onde ir. Era possível, naquele momento, investir na literatura, de certa forma, me apartando, né, do contexto político, ou era necessário me dedicar à resistência à ditadura. Foi o que eu acabei fazendo, no momento de clandestinidade, etc. E isso me afastou da literatura, e eu fui buscar nas ciências sociais, num primeiro momento, mais um instrumento que me ajudasse a compreender o Brasil, os desafios, as possibilidades, etc. Tinha mais esse sentido militante, né? Mas, com a transição para a democracia, um novo momento, as contas que apareciam para ser pagas, filhos, etc., e eu acabei me profissionalizando nas ciências sociais, particularmente na antropologia. E, apesar dessa ligação com literatura, eu terminei a graduação na literatura, fiz depois pós-graduação em antropologia e, posteriormente, ciência política, filosofia política, etc. A trajetória profissional é essa, mas eu sempre fui um militante dos direitos humanos e acabei me envolvendo com o estudo da violência nos anos 80, até porque esse problema se pôs para nós, no Rio de Janeiro, de uma maneira muito intensa, né? Por razões óbvias. E eu me perguntava não só sobre origens sociais, condicionantes, enfim, aquelas perguntas que nós todos fazemos, nós como cidadãos, cidadãs ou como cientistas sociais, eu me perguntava também o que fazer, porque nós éramos muito bons na crítica, na denúncia, continuamos sendo, e essa é uma tarefa imprescindível, sempre necessária, claro, mas eu me perguntava complementarmente ou suplementarmente o que eu faria diferente, o que nós deveríamos fazer diferente, quais as propostas concretas, objetivas, alternativas, para que, enfim, politicamente se construísse um caminho distinto, né? E esse viés, sem abandonar, claro, a denúncia do que merece e exige denúncia, esse viés que aborda também, até pragmaticamente, a política pública, que interpela, né, a nossa responsabilidade, não só a nossa ética, para usar aquela dicotomia do Weber, isso acabou me levando a posições de governo. Eu fui subsecretário de Segurança no Rio durante 1 ano e meio, mais ou menos, e fui secretário nacional de Segurança Pública no primeiro governo Lula, no primeiro ano. Fui secretário municipal
em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e uma espécie de secretário municipal em Porto Alegre. Não havia exatamente essa função, mas, na prática, foi isso que eu fiz quando o prefeito era o Tarso Genro. Então, eu te diria que, do ponto de vista da trajetória, essa combinação entre gestão municipal, estadual e na União Nacional, ela é enriquecedora, porque permite abordar questões de ângulos distintos. Então, isso me ajudou bastante a compreender essa problemática, né, por esses ângulos aí sim complementares. E, paralelamente, eu me dedico a escrever roteiros, escrevi um romance nos anos 90, escrevi 2 peças que foram encenadas há uns 2, 3 anos no Rio, história em quadrinho, a gente vai multiplicando, né, as áreas. Mas eu não queria que você falasse brevemente, não. Fala um pouquinho de cada livro, assim, se você conseguir cronologicamente, só para ficar registrado. Sim, meu primeiro livro, Campesinato, Ideologia e Política, foi a gente chamava tese mestrado, hoje dissertação. Não havia doutorado, então nós nos dedicávamos, de fato, à pesquisa original. Eu estudei a resistência camponesa na Amazônia Legal. É um período, nos anos 70, era um período de expropriação muito violento, e havia um grupo que mostrava na prática como a identidade étnica poderia ser instrumental para a organização, mobilização política e para a resistência ao processo de expropriação. Esse era o único grupo que tivera sucesso no enfrentamento dos especuladores, um grupo de negros, herdeiros de escravos. Então, é uma história muito bonita, impressionante, e eu tive o privilégio de conviver com eles um tempo, em condições bastante precárias, né? Distantes de luz, de acesso à água, com as condições urbanas mínimas, né? Foi então um momento inicial, e isso gerou um livro, que é esse, editado pela Zahar. Depois foram O Rigor da Indisciplina, Os Dois Corpos do Presidente, 2 livros que reuniam ensaios sobre filosofia política, sobre religião, os estudos, as pesquisas que eu fazia nos anos 80, nos anos 90, e já alguma coisa sobre violência. Depois, minha tese de doutorado foi publicada pela Unicamp, que já tem tanto tempo, que A Invenção do Sujeito Universal. Hobbes e a política como experiência dramática do sentido. Eu fui o único leitor, eu acredito que... Fiquei pensando aqui, ia perguntar coisa parecida. Eu acho que nem os amigos que foram à banca leram toda Olha a que está gravado, teu amigo vai ficar com raiva. Eu estou brincando com vocês, membros da banca, que são sempre muito dedicados. Mas saiu bem, elogiou, tá certo. Agora, não chega a ser como... Eu tenho um querido amigo de vida inteira, cuja tese de doutorado era tão chata, segundo ele, que a mulher dele, quando estava com insônia, pedia que ele lesse trechos. Então, não chega a ser, eu espero, né, assim tão tenebrosa. Mas, de fato, aí eu tenho até alguma coisa interessante a dizer. A Unicamp está agora reeditando esses livros, essas teses, etc., porque a primeira edição foi escondida, ninguém encontrava, nem na Unicamp. Então, o negócio é impressionante. Não foi esgotada, foi escondida. Foi escondida, era uma coisa notável. Então, depois da tese de doutorado, Violência e Política no Rio de Janeiro, aí um livro sobre o Rio de Janeiro, sobre a questão da violência, várias pesquisas e estudos. Depois, eu acho que depois vem... Aí eu escrevi um romance, O Experimento de Avelar. Depois, no início dos anos... em 2000, eu lancei Meu Casaco de General, que está ali fora, né? 500 Dias no Front da Segurança Pública do Rio de Janeiro. É um livro que conta detalhadamente a minha experiência na Secretaria de Segurança Pública do Rio, o dia a dia dos desafios, das dificuldades e os avanços, as expectativas, os projetos, etc. Esse, então, é um livro que tem um significado para mim muito particular, porque essa talvez tenha sido a experiência mais marcante, né, na minha vida, mais desafiadora, mais difícil.
Depois vieram o Cabeça de Porco, com Celso Ataíde e M.V. Bill, Elite da Tropa, com Rodrigo Pimentel e com Batista, Elite da Tropa 2, Espírito Santo, com o caso de Eduardo Lemos e Rodney Miranda, sobre a corrupção no judiciário no Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo. E esse é um livro interessante, eu gosto muito desse livro, e nós nunca fomos tão processados quanto por esse livro, é uma coisa impressionante, mas ganhamos todos os processos. E esse é um livro curioso, ele foi o livro mais vendido no Estado do Espírito Santo, mas não circulou nacionalmente, porque ele ficava na prateleira de teologia das livrarias. Os livreiros viam Espírito Santo, então colocavam na área de religião. Como você está brincando, né? Não, eu estou falando sério. Você está brincando? Não, eu estou falando sério. É verdade. Você fosse piada, bicho. As pessoas diziam, mas eu fui procurar o seu livro, não achei. Vai lá, onde é que está? O livreiro também não achava. Aí nós encontramos na religião. Aconteceu umas 3 ou 4 vezes, porque é mais ou menos natural, o sujeito não conhece. Então, o Espírito Santo, esse é muito atual, sobre corrupção e envolvimento do judiciário com crime. Isso é muito atual. O tema, a história propriamente, é do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em janeiro, se não me engano, de 2003. Era um juiz muito querido, um professor adorado pelos seus alunos lá no Espírito Santo. Ele era carioca, mas foi para lá. E uma pessoa muito corajosa também, estava enfrentando o crime organizado no Espírito Santo. Era muito violento, ainda existe, mas chegou a ser dominante, né? Inclusive no plano político. O ex-presidente da Assembleia depois foi preso, eu acho que ainda está preso, com envolvimento em todo tipo de crime, as polícias com problemas sérios, enfim. O Fernando Henrique até tinha determinado a intervenção, a pedido da sociedade civil. E o ministro Zé Carlos Dias se exonerou da pasta do Ministério da Justiça, porque o presidente voltou atrás em função de pressões políticas, porque o governador que sofreria a intervenção era do PSDB. Ele recuou, mas então criaram uma força-tarefa para mitigar, né, os danos. E a força-tarefa trabalhou muito bem, com muita eficiência, e o juiz Alexandre era membro da força-tarefa e foi assassinado por conta justamente dos trabalhos de investigação que eles faziam. O Carlos Eduardo, coautor, é juiz também, e era o melhor amigo dele, então eu escrevi o testemunho. É interessante também entender que essas coautorias, para mim, representam muito, é uma espécie assim, também de declaração política no campo cultural. Eu acho interessante a experiência da autoria ampliada. No Cabeça de Porco, eu, Celso e Bill escrevemos capítulos distintos, e há, inclusive, no livro, a indicação de quem escreveu que capítulo. Mas todos os outros livros coletivos fui eu que escrevi, da primeira à última palavra, mas eu considero que aqueles que foram parceiros da pesquisa foram absolutamente imprescindíveis para o livro, e eu acho que seria desonesto agradecer, numa nota de pé de página, a contribuição, né, de fulano Beltrano, não é a contribuição. Eu não entraria no universo da polícia sem os meus coautores, não teria acesso à história do juiz Alexandre sem os depoimentos dos seus parceiros, enfim, então, acredito que seja uma coautoria. Depois, o livro Justiça, pensando alto sobre violência, crime e castigo, um livro feito para adolescentes, para quaisquer pessoas, numa linguagem não conceitual, trazendo todos os problemas da justiça criminal numa linguagem acessível. Depois do Justiça foi o Tudo ou Nada, a história de um homem que foi preso, condenado a 24 anos, brasileiro, economista, classe média. Que nós lançamos com ele presente, você lembra? Ele veio, né? Nós participou. O personagem é uma biografia, por assim dizer, desse personagem que acabou se envolvendo com o tráfico internacional e sendo uma espécie de
mediador do cartel de Cali na Europa, na Inglaterra em particular. Ele acabou preso por associação ao tráfico de 2 toneladas de cocaína e se submeteu ao processo, ao julgamento mais longo da história inglesa até então. Foram 13 ou 14 meses de julgamento. E essa é uma história muito impressionante, né? É muito impressionante. Chama-se Tudo ou Nada. O mesmo título de um outro livro que depois... Mas completa, depois ele se cumpriu e saiu? Cumpriu, não, os 24 anos, ele conseguiu a redução para 12. Depois veio para o Brasil, não foi? Veio para o Brasil, cumpriu os últimos anos aqui. Ele preferiu ir para Bangu, sério, do que permanecer em Belmarsh, a penitenciária de segurança máxima na Inglaterra, que era absolutamente asséptica. Os direitos eram integralmente respeitados, as condições de saúde preservadas integralmente, mas para ele era absolutamente enlouquecedor. Ele chegou a ter um problema psíquico lá, porque de 40 em 40 minutos, ele ficou lá ao todo 6 anos, por aí, 7 anos, ele durante muitos anos foi o único prisioneiro no complexo penitenciário todo. E até os movimentos de direitos humanos na Europa denunciaram, porque isso era considerado um isolamento, não é? Uma sobrepena, um excedente de pena, e era considerado, portanto, uma transgressão aos princípios, etc. E o governo inglês respondeu dizendo que não tinha culpa, não era proposital, mas não havia outro preso tão perigoso quanto que exigisse a segurança máxima. Então, ele tinha de ficar isolado, até que o surto de terrorismo acabou levando outros prisioneiros para o mesmo destino. E de 40 em 40 minutos, a escotilha, a janelinha da cela era aberta e um inspetor, um vigia, observava e fechava de novo. Infalivelmente, com precisão britânica, não por acaso, 40 e 40 minutos, dia e noite. Ele não entendia aquilo até que um dia ele descobriu um livro enorme. Isso é assunto para um conto fabuloso, surrealista. Eu fico imaginando os desdobramentos. Um livro enorme, no qual, com letras diferentes, os profissionais responsáveis pela vigilância descreviam, dando o horário, 40 minutos, a posição física do prisioneiro. Está sentado olhando a parede, etc. Está deitado, faz exercício, se levanta e... E eu fico imaginando uma biblioteca de Babel subterrânea, embaixo de Londres, com dezenas, centenas de milhares de livros como esse, que deve oferecer a base empírica para uma ciência nova algum dia. Ciência postural do preso. Ciência postural. Mas é inacreditável essa prática. Ela deve ter, como tudo na Inglaterra, centenas de anos, alguma tradição. Quem sabe um dia se entenda qual é a função. Mas, enfim, tudo ou nada... Como é que ele chamava mesmo? Ronald. E aí ele veio de surpresa para o evento, apareceu, e aí foi a primeira aparição pública dele, né? Uhum. E aí ele sentou na mesa com a gente, nós o convidamos, e fizemos o lançamento do biografado e o biógrafo. Eu sei que dirigiu, não foi, José? Depois do Tudo ou Nada, Rio de Janeiro... qual é o subtítulo mesmo? Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte, Companhia das Letras. Esse eu lancei em 2015. São capítulos sobre episódios que se passam no Rio de Janeiro e que seriam, supostamente, eu creio que sim, expressivos de aspectos distintos da vida no Rio de Janeiro. E não é nada, digamos, celebratório, para usar uma expressão curiosa. Eu estou brincando com isso porque o Guardian me convidou para escrever um artigo que seria publicado no jornal no dia da abertura das Olimpíadas. Então, eu escrevi sobre o Rio de Janeiro no dia da... E eles não publicaram no último dia das Olimpíadas e explicaram, dizendo que eles estavam com a expectativa de algo mais celebratório. O meu texto era mais sombrio.
E eu acho que o meu livro já trazia esse tom sombrio no momento em que o otimismo criava grandes ilusões, né, sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro, o salto extraordinário que o Rio de Janeiro estaria dando, um salto no vazio. Eu acho que, então, o livro continua atual. Eu tenho um livro praticamente pronto, estou escrevendo há vários anos, interrompido aqui e ali, né, por outras tarefas, que se chama O Brasil e Seu Duplo, sobre a história brasileira dos últimos 50 anos. É uma resposta à idade. Quando eu fiz 60 anos, e lá se vão alguns, eu tenho 63, eu me perguntei a mim mesmo, né, o que eu tenho a dizer sobre o Brasil, né, depois de uma vida dedicada à tarefa de pesquisar, de escrever, refletir. O que, afinal de contas, eu poderia dizer sobre o meu país que fosse original, que ajudasse, pelo menos, a sua compreensão? O que eu poderia dizer ao meu neto, né? E, então, esse livro é uma resposta à pergunta que eu me fiz, e aí eu me permito trabalhar com temas bem distintos. E esse é o livro no qual estou investindo bastante, Afonso. E chegamos, então... Finalmente, chegamos ao Vidas Presentes. Ao Vidas Presentes. Eu tenho a sensação de estar pulando alguma coisa, sempre, quando falo dos livros, fico com essa impressão. Mas, enfim, o Vidas Presentes resulta de uma pesquisa da qual eu não participei, então vocês vão ver que eu falo com muito entusiasmo e admiração relativamente à pesquisa, e me sinto à vontade para fazê-lo, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade na pesquisa propriamente. É uma pesquisa-ação, uma pesquisa-intervenção que que teve origem na Fundação Cidade Escola, Cidade Aprendiz. Eu sempre confundo o título, mas foi uma associação, uma entidade muito importante de São Paulo, com iniciativa na área de educação. Depois eu verifico e lhes digo com precisão. E com associação, com a participação de muitas entidades do Rio de Janeiro, como a Rede da Maré, e muitas outras. Qual era o propósito? No município do Rio, em parceria com o município do Rio, identificar crianças fora da escola. Durante 3 anos foi feito o levantamento e foram localizadas e identificadas 23.700 crianças fora da escola, das quais 22.300 foram reconduzidas à escola. Então, foi um trabalho muito bonito, com um resultado impressionante. É claro que isso é pouco diante do grande desafio. Por exemplo, para qual escola elas estão retornando, não é? E quais as razões pelas quais elas saíram? Será que essas razões foram alteradas? Ou nós estamos só num momento, num ciclo que vai continuar se reproduzindo? Há alguma coisa muito interessante nessa pesquisa. Ela segue um modelo que é usado nos Estados Unidos e que me parece muito interessante. Eu sempre quis aplicá-lo aqui no Brasil, mas é muito difícil. Nos Estados Unidos, em alguns estados, algumas cidades, o poder público financia um projeto e esse projeto é colocado à prova. Então, se você tem um projeto para lidar, por exemplo, com jovens que enfrentam problemas com a justiça, etc., você desenvolve o seu projeto durante um determinado período de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o projeto é avaliado, os resultados são avaliados por instâncias independentes, né? Então, a ideia é a seguinte: o projeto é apoiado por um governo, e se o projeto funciona, de acordo com a avaliação externa e independente, ele é apropriado e se converte em política pública. É apropriado pelo poder público e se transforma em política pública. Isso é muito interessante, porque os projetos que se fazem em ONGs, entidades independentes da sociedade civil, muitas vezes se perdem, não tem continuidade, por razões óbvias. Quando o projeto, entretanto, é virtuoso, ele se torna política pública, então passa a ter continuidade, produzir efeitos em outra escala. Então, isso é muito interessante. Esse é o primeiro projeto, pelo menos que eu saiba, no Brasil, que adotou essa estratégia, em comum acordo com a Municipalidade do Rio. Então, o atual secretário de Educação no município do Rio de Janeiro
César Benjamin, que é uma excelente pessoa, um excelente secretário, ele está empenhado em dar continuidade a essa tarefa de identificação das crianças, e há toda uma metodologia que foi desenvolvida para que se encontre as crianças. Vocês podem imaginar quão difícil isso pode ser, né? Porque, além das informações prestadas por escolas, coordenadorias locais, etc., muitas vezes é preciso ir a campo, fazendo a busca ativa sem maiores referências. O nome, algumas indicações gerais. Mas no Rio de Janeiro, como é que se tem acesso aos territórios mais vulneráveis? A poderes locais, do tráfico, das milícias, etc. Então, as articuladoras, elas são, na sua maioria, mulheres, essas são mais de 70 que, de fato, foram a campo para o levantamento, são pessoas notáveis, né, pela sensibilidade, a competência e a coragem pessoal. Elas descobriam formas de negociar com os poderes locais, apresentando o projeto e conseguindo um passe livre, digamos assim, para circular na comunidade, que era de interesse de todos, afinal de contas. Mas isso requeria sensibilidade, etc. O trabalho foi realizado, teve sucesso e gerou um relatório sociológico de boa qualidade, competente, mas que poucos vão ler, só os especialistas, os diretamente interessados, né? Os relatórios são mais peças acadêmicas, etc. E nós percebemos aí que eu passo a participar do próprio processo. Eu sou convidado nesse momento, porque há percepção por parte das coordenadoras do projeto de que falta alguma coisa. Era preciso, além dos números, das estatísticas e das análises, contar algumas histórias reais, para que o público tivesse a dimensão do que nós estamos falando. E eu, então, escolhi 15 histórias desse acervo imenso de experiências humanas, né? Escolhi 15 que me pareceram mais reveladoras de possibilidades, de experiências, etc. E é devastador o que a gente descobre, devastador. A gente, mesmo conhecendo as comunidades no Rio de Janeiro, as favelas, etc., não tem a dimensão do que pode ser a miséria, a brutalidade inclusive intrafamiliar, do que pode ser, enfim, a indigência, e como as crianças são submetidas a condições absolutamente desumanas. É alguma coisa realmente devastadora, é um pouco de realidade dura. Então, eu até escrevi agora dedicatória ali para a Sandra, dizendo, escrevi essas histórias para que elas não se repitam, né? Porque transformar isso não é propriamente literatura, porque eu aqui sou mais o etnógrafo, o jornalista. Etnógrafo é exagero, jornalista também, porque eu não tive contato direto. Eu tinha as mediações daquelas mulheres e dos homens que foram a campo, né? E é muito difícil você escrever se você não esteve presente. Para escrever com um pouco de força literária, você tem que saber o sabor, o clima, a textura, o detalhe qualquer que passa despercebido no trabalho acadêmico, no trabalho mais usual, né? Então, faz muita falta. Então, foi difícil, mas a gente conseguiu reconstituir como se fossem contos, né? 15 contos. Quer dizer, é um trabalho literário. A reconstrução é literária, mas com constrangimentos, né? Você, nos seus contos, não tem limite. O limite é a sua invenção, a sua imaginação. E aqui nós tínhamos o limite. Eu queria ser o mais fiel que eu pudesse àquela realidade, tanto quanto isso seja possível. Por isso, um trabalho, eu não ouso dizer de reportagem, porque eu não estive lá, mas, enfim, de uma mediação literária, né, de depoimentos, de testemunhos, etc. Para contar a vocês, e aí a gente abre... Eu te pedi um exemplo. Um exemplo, uma história que é muito tocante, muito reveladora. Uma criança foi expulsa da escola, 10 anos, menino, expulsa por ser violento e agressivo. Jogava cadeiras,
mesas, atacava os professores. Então, uma descrição muito enfaticamente negativa, né? E encapsulava o menino nesse diagnóstico e não sabia o que fazer com ele, porque mesmo que esse diagnóstico fosse preciso, não era o caso, mas mesmo que fosse, esse era um problema também da escola, não é um problema dos pais para ser simplesmente terceirizado, é uma questão de todos. Mas, enfim, o menino foi expulso, se afastou, foi muito difícil localizá-lo, até que uma articuladora conseguiu, nos confins de uma comunidade, ela mesma pobre, um barraco muito modesto, mais do que modesto, ou menos, né? Basicamente um espaço, um único espaço, com um buraco que fazia, às vezes, né, de solução sanitária para a casa que era desprovida de qualquer infraestrutura desse tipo, com proteção de papelão, um pouco de zinco, enfim, era um arremedo de casa muito, muito precário. A articuladora chega, pergunta pela criança e a mãe se identifica e a recebe muito bem, com muita gentileza, diz, sim, não, pois é, infelizmente ele saiu da escola, mas não dá mesmo, ele é muito violento, muito agressivo, esse menino, né, fulano, não tem jeito. Como é que a articuladora encontrou a família? 2 crianças, menino e menina, de menos de 5 anos, chorando no chão, dizendo que estavam com fome. Esse menino, no outro canto, com os olhos baixos, comendo num receptáculo bem modesto, comendo farinha e água. E a mãe de pé, circulando, as crianças chorando todo o tempo, queriam comer. A mãe, então, explica, olha, a situação é muito difícil, porque eu não posso trabalhar, tenho que ficar com eles, então eu circulo no final do dia e consigo a doação em algumas casas de comércio, uma doação dos restos de comida, alguma coisa assim, e é o que nós jantamos, eu procuro guardar um pouco para a manhã seguinte, etc. Então, vocês imaginem a precariedade. Aí a articuladora, vendo o choro das crianças, tira um biscoito da bolsa, que é alguma coisa, inclusive, não recomendável profissionalmente, não é? Porque se há esse tipo de envolvimento dos profissionais ou das profissionais com os destinatários do seu trabalho, elas não vão fazer mais nada e vão passar a substituir o Estado, substituir as entidades todas, substituir a família, e não vão tratar, inclusive, da sua própria tarefa. Mas ali, por razões humanas compreensibilíssimas, né, ela tira o biscoito e oferece para as crianças, uma grande festa. E a mãe pede que ela não faça isso e fica com o biscoito dizendo, olha, isso aqui é precioso, vamos deixar isso para dar na hora do almoço. Se a gente der agora, eu não vou ter o que dar logo e elas vão ficar com mais fome daqui a pouco. Vamos guardar isso um pouco. E começam a conversar sobre a criança e a mãe dizendo que efetivamente ele é muito agressivo e tal. E a articuladora começa a tentar criar um laço com ele de comunicação e chama-o pelo nome. Diz, olha, quem sabe a gente encontra uma escola, você não gostou da outra escola, quem sabe agora você gosta da escola, eu vou com você, vamos juntos lá, se você gostar, você pode voltar, porque a escola é muito legal, vai ser bom para você, você vai ter... Enfim, conversa com ele, ele não respondia, nem olhava para ela, e a mãe, então, o repreendeu severamente. Olha para a tia está falando com você é um mal educado, etc. Sempre um tom muito ríspido. Aí o menino atirou a vasilha na qual ele comia em cima da mãe e partiu para cima da mãe. A articuladora não sabia literalmente o que fazer. Depois de atacar a mãe, ele se dirigiu para a articuladora e ela, num movimento absolutamente instintivo, abriu os braços e, quando ele chegou, ela o abraçou fortemente e fez carinho nas costas dele, ficou abraçada com ele, ele começou a chorar copiosamente e, a partir dali, a armadura toda se desfez, se liquefez, né? Depois desse longo abraço, esse menino fugiu, saiu da casa, estava sem condições, né, de permanecer. Hoje ele está
na escola, uma trajetória das melhores da escola dele, não apresentou mais nenhum traço de brutalidade, violência e agressividade. Vocês veem a magia do acolhimento, de uma escuta, de uma valorização. Um gesto pode romper barreiras, é uma coisa absolutamente impressionante. Quão difícil e quão simples pode ser. É claro que não foi apenas o abraço que o salvou, mas o abraço acompanhado de um conjunto de providências que ampliavam, estendiam o abraço, por assim dizer, até a própria instituição, que o acolheu com outra postura, uma outra escola. E o resultado foi muito positivo. A agressão estava no próprio ambiente, não é? A violência era a fome, a violência era aquela miséria que eles estavam submetidos na situação desumana. Aquilo era uma brutalidade e uma agressão. O menino é violento ou essa realidade que ele vivia é que precisava de uma expressão qualquer? A linguagem que estava acessível a ele era a da agressividade, né? Enfim, histórias desse tipo são impressionantes. Há outras que revelam mais as condições de vulnerabilidade desses territórios, desses grupos sociais, mas essa daí me parece especialmente interessante, até pelo desfecho positivo. Você não ficou tentado a ficcionar um pouco as histórias, não? Olha, eu te diria o seguinte, há alguns elementos, eu não fiquei tentado, não, porque a minha preocupação era tamanha na reconstituição, e há alguns detalhes que eu tive de inventar em benefício do realismo, em benefício da narrativa na sua dimensão fiel à experiência, tanto quanto possível. Você sabe que é escritor, que às vezes uma preposição, uma adjetivação, uma maneira de você incorporar ali um elemento do qual você não tem certeza, mas que é irrelevante do ponto de vista do relato. Por exemplo, a temperatura, a cor, etc. Alguns ingredientes, em alguns momentos, podem ser decisivos na montagem de uma cena, e aí eu recorro à imaginação para completar os espaços vazios, por assim dizer, mas sempre buscando o máximo de fidelidade, porque esse era o propósito, né? Luiz Eduardo, fala um pouquinho, você falou rapidamente, mas tenta descrever um pouquinho o processo de reintegração dos estudantes às comunidades, às escolas. Sim, nesse caso, por exemplo, a articuladora encontrou, por busca ativa, encontrou essa criança, conseguiu persuadir a mãe, convencê-la sobre a conveniência, a necessidade de que a criança voltasse, conseguiu convencê-lo, convencer o menino, criou na escola, porque as escolas tinham um pacto com o programa na medida em que o programa era aliado da prefeitura, o programa foi realizado em parceria com a prefeitura, de modo que as escolas do Rio têm a maior rede municipal de escolas da América Latina, bem mais de 1.000, e elas estavam todas comprometidas, pelo menos formalmente, com alguma forma de participação. Ou seja, quando a criança fosse identificada e fosse levada àquela escola, por uma razão qualquer, em geral pela proximidade, etc., a escola faria o possível para compreender a especificidade daquele desafio, integrar aquela criança, abrindo os espaços e oferecendo um acompanhamento, etc. Esse era o compromisso da escola. Claro que há uma variação enorme, há casos e casos, algumas escolas que não querem de jeito nenhum que a escola define como problema, criança-problema, que acaba sendo um estigma que tende a reproduzir os problemas propriamente identificados, né? Se você, com preconceito, diagnostica e atribui àquele comportamento uma espécie de fixidez, como se aquele comportamento não fosse um entre outros, mas fosse a própria expressão, o reflexo do que a criança efetivamente é, como se fosse o retrato da sua essência, então você substancializa esse sujeito e o torna problemático. Ele não agiu um comportamento problemático aqui e ali, não cometeu um ou outro ato problemático, ele é problemático. Esse tipo de sentença, esse tipo de diagnóstico ou de acusação, acaba reproduzindo o que nós queremos evitar, porque faz com que a profecia se autocumpra.
nós estamos prenunciando um destino e criando condições para que ele efetivamente se dê, né? Enfim, esse processo exigia dos professores, dos diretores, diretoras das escolas, funcionários, um esforço de superação desse mecanismo. E há muito desejo de muita gente legal, muita gente boa, muitos colegas, né, professoras, professores, diretores, muito comprometidos com a superação dos preconceitos e tal, em benefício dos alunos. Porque foi muita gente, né? 20 mil, 21 mil. 22.300 foram reconduzidos. Reconduzidos. E a técnica é sempre essa, introdução na família? Sempre é necessário conversar com a família, né? Ou com o responsável. E sem isso não se pode agir, até porque se a criança estiver sem responsável, eu vou lhes dar um exemplo de uma outra história, não vou contar a história toda, que é longa, mas a articuladora estava procurando nenhuma criança em particular, mas subindo a favela, perguntando, alguma criança aqui fora da escola, vocês sabem disso, com todo o material do projeto para se identificar, pedindo a bênção à associação de moradores, fazendo as reverências necessárias aos poderes locais, para poder circular, como eu dizia, e circulava, como acontecia com frequência. Alguém conhece? Batia nas casas, vocês conhecem? E ela se depara com uma criança, de seus 8 anos, 7 anos, andando ali do lado dela e brincando assim, e você? Como é seu nome e tal? E ele muito simpático, dizendo, em que escola você está? Não estou em escola, não. Mas, então está aqui. Então vamos conversar eu quero conversar com você sobre isso, quero conversar com seus pais, ou com sua mãe, sua avó, sua madrinha. Onde é que você mora? Aqui. Sei, mas qual casa aqui? Aqui. Aqui onde? Aqui na rua. Se você mora aqui na rua, e como é que você come? O pessoal aqui, é muito legal me dar comida aqui, ó, padaria, não sei o quê. E onde está sua mãe? Minha mãe fica cheirando crack o dia todo, ela está lá na praça. Nessas horas deve estar lá na praça. E o Sandro, de novo esse drama, né? Aí você me leva lá, eu quero conversar com sua mãe. Ela não vai conversar com a senhora, não, ou com você, não, tia, não sei como ele dizia. Mas por que não? Você vai ver. Aí foram lá e identificaram a mãe em andrajos, naquele ambiente, né? Pessoas dormindo na rua, conseguem despertar a mãe, e a mãe diz, olha, não tenho para onde ir. A minha família, eu nada sei sobre ela, mas somos só eu e meu filho. E eu estou nesse estado e não estou vendo saída, eu também não posso subir. Ele também não poderia estar aí, mas a criança vai, eu já disse a ele vai acabar morrendo, mas ele vai. Por quê? Não, porque a minha família foi expulsa pelo tráfico aqui. Então, nós não podemos botar o pé. Mas ele, criança, fica passando essas fronteiras. Mas eu fico aqui na praça. Bom, esse é o início de uma abordagem. Vocês imaginem o desafio para o articulador. O que fazer? Denunciar no Conselho Tutelar para tornar isso parte de uma medida de justiça, né? E uma intervenção repressiva e corretiva judicial, de afastamento da criança, da mãe, e essa criança vai ser entregue aqui a uma instituição. Mas você não tem ninguém na sua família, perguntando a ele, não tem um padrinho, uma madrinha, você não conhece ninguém que seja... tem uma madrinha, eu não sei onde ela mora, há muito tempo, mas onde será? Será que sua mãe sabe? Aí pergunta a mãe, não tem a menor notícia dela. Então, agora passa a ser a busca pela madrinha em alguma favela do Rio de Janeiro, para verificar se a madrinha... Nesse entretempo, a mãe morre. E a articuladora começa a assumir o lugar da mãe para essa criança. Criança sem lugar, sem casa, sem referência, sem nenhum apoio. E ela passa a ser a grande referência. E ela não quer entregar esse caso, terceirizá-lo, né, para a responsabilidade judicial. Ela quer tentar, de fato, resolver aquilo e levá-la para a escola. Então, é um trabalho muito bonito, muito interessante. Acabou
dando certo, se é que a gente pode dizer que o resultado com tanta tragédia seja certo minimamente, né? Mas, enfim, ele foi para a escola, acharam a madrinha que aceitou o menino, e essa articuladora foi conversar pessoalmente com o chefe do tráfico, com o dono do morro, levou o menino pela mão e pediu a ele autorização para o menino circular ali e tal. E eles fizeram um pacto, desde que ninguém mais da família viesse, e desde que ele não se metesse com nada, ele poderia ficar. Então, são histórias pesadas, né? Difíceis. Para que fazer ficção, né? Pois é, numa realidade dessa, eu entendi lendo Olhos de Carvão, porque é ficção, porque, de fato, a gente precisa dessa imaginação mais livre, porque esse realismo feroz, corrosivo, acaba nos condenando ao ceticismo, e essa é a pior doença. Essa abordagem sua da violência, da situação social no Rio, principalmente, no Brasil, tudo. Essa é uma experiência, secretário do Rio, secretário nacional. Queria saber a sua opinião hoje. O Rio tem jeito? Meu amigo Geraldo, que pergunta você me faz? Conversa. Olha, aliás, antes da lembrança daquele caso que você contou da acolhida aí, o Mandela fala uma coisa bonita, você não é amado porque você é bom porque você é amado. Eu não conhecia, essa de fato é notável. O Brecht, no final de uma peça, não me lembro qual, tem uma frase magnífica em que ele dizia assim, o personagem, o protagonista, que é também um narrador, se dirige à plateia e diz, como vocês viram, não tem saída, mas tem de ter. E aí a peça termina. Não é possível encerrar uma reflexão qualquer sobre um país ou uma cidade, a sociedade, com uma avaliação que nos conduza ao imobilismo, né, e que nos leve a desistir da responsabilidade como cidadão. É impossível concluir assim, ainda que a razão recomende, isso não me parece eticamente aceitável. Por quê? Porque sempre há possibilidade razoável, ainda que improvável, de construírem-se saídas. E enquanto ela não puder ser negada, essa alternativa razoável, ela não puder ser negada, cancelada radicalmente pela razão, nós deveríamos adotá-la, porque a nossa expectativa é parte da construção do futuro. Se nós nos colocamos numa perspectiva mais positiva, nós tenderemos a contribuir para que, de fato, essa expectativa se cumpra, se realize. Não inteiramente, isso não depende da expectativa unicamente, mas a expectativa é parte da construção do futuro, e nós deveríamos contribuir para que ela fosse mais positiva. Olhando para o passado, eu costumo dizer que, na conjuntura, não dá para identificar a saída, e a gente acaba sendo pessimista no curto prazo. Mas, a longo prazo, é possível divisar caminhos alternativos. Se nós pensarmos no século XX brasileiro, o percurso que o Brasil fez no século XX é impressionante, com todas as deficiências e problemas, as desigualdades terríveis, o racismo, os problemas que permanecem e que até se agudizam. Mas o que o Brasil fez é uma coisa espantosa, um país que importava até tijolo, manteiga, que termina o século com uma sétima, oitava economia do mundo. Não há há duas variáveis, dois fatores que continuam sendo muito problemáticos, a questão ambiental, cada vez mais, e a questão relativa às infraestruturas, etc. Esses são desafios, mas todas as outras variáveis, todos os outros fatores estudados, e cada um na sua especificidade, mostram um avanço, em qualquer área, e bastante expressivo. As condições são terríveis, continuam sendo. Mesmo assim, se nós observarmos o caminho histórico, houve um avanço muito significativo. Então, se nós nos colocarmos na perspectiva histórica, nós podemos, sim, acreditar que o país tenha condições e energias para superar todos esses desafios ao longo do século XXI. Mas nós temos que contribuir para isso com passos concretos hoje.
né? Então, a pergunta sempre se coloca, é o que fazer imediatamente. Eu acho que, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, se houver um pouquinho de bom senso, os atores políticos relevantes e as lideranças sociais com alguma credibilidade, desde que não envolvidos com corrupção, aqueles que sobraram, deveriam reunir os cacos, juntar os cacos e propor um esforço de salvação do Estado numa grande coalizão suprapartidária, em que a política de fato ficasse em segundo plano. Claro que tudo isso é político, mas eu digo a velha política das disputas de poder fosse suspensa. Será que isso é possível? Talvez a gravidade esteja nos aproximando disso. Vejam que o governador Pezão só não caiu porque não há quem se dispõe a substituí-lo. Não há nenhuma vontade política forte, nenhuma vaidade, nenhuma ambição que disponha um ator, um protagonista político a pretender substituir o governador. Todos se recolhem, porque quem é que pode herdar a falência, a ruína? A situação da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado, a minha universidade, a UERJ, é dramática, não é? Mas, justamente por nós estarmos chegando ao fundo do poço, sem pagamento dos funcionários, o desemprego que está cedendo em algumas partes do país e se estabilizou em outras, no Rio está crescendo. É o único estado no qual o desemprego continua crescendo, a violência fora de controle, né? As polícias com os problemas de sempre, e as soluções são sempre as mesmas, com os resultados previsíveis, que repetem a nossa sina. Então, um pouquinho de bom senso e uma repactuação poderia infundir legitimidade, credibilidade num novo governo que funcionasse mesmo como um esforço de salvação, né? Isso é possível? Não é impossível, não é? Tá. Mas você não acha que as coisas só vão melhorar quando piorarem muito? A impressão que eu tenho no Rio é isso, que falta piorar muito. Então deu certo. Se tem que piorar muito para avançar, nós estamos no caminho certo. Porque pioramos tudo que podíamos. Deve faltar pouco. O que falta acontecer no Rio de Janeiro para dar uma melhorada? Manifestações já aconteceram, salários não são pagos, violência crescente. E o nível de corrupção, né, dos governos anteriores, a irresponsabilidade, vocês certamente sabem, eu estou chovendo no molhado, mas em 2007 o preço do barril de petróleo estava em torno de $110, por aí. 2006, 2007. Em 2015 chegou a 30, um pouco abaixo, 27, depois por um período 30, 32. Agora estamos de novo próximos dos 50. Todo o cálculo foi feito sobre o futuro, para o planejamento dos investimentos do Estado, com 110. Isso é de uma irresponsabilidade, de uma inconsequência e uma demonstração até, eu diria, das piores intenções, porque a história do mundo nos conta o que aconteceu na Holanda com a maldição do petróleo, né? Os países que acreditam inteiramente nessa fonte extraordinária de riqueza acabam se surpreendendo, porque não se preparam para as oscilações todas, que dependem da política internacional, etc. Então, essa projeção não é a expressão de incompetência, porque seria uma incompetência de magnitude inqualificável. Eu acho que havia, de fato, a intenção de realizar essas obras todas em torno da Copa, das Olimpíadas, com as piores intenções. Então, o que se gastou com prioridades equivocadas, quem passa ali pela cidade olímpica, e antes nós dizíamos isso, meu Deus do céu, esses investimentos são lindas, as arenas olímpicas, mas elas serão um elefante branco depois de amanhã. Quem vai ocupá-las para fazer o quê? Nós não temos atletas suficientes nesses esportes todos, isso vai ser abandonado. Mas Luiz Eduardo, desculpe te interromper. Esse é só um exemplo. Chamando um antropólogo para cá. O que este povo do Rio de Janeiro tem de diferente?
Porque se você pensar nos governadores que ele elegeu no curso dos últimos 30 anos, é uma coisa inacreditável. Fora o Darcy, que era completamente doido, mas também era o que era de melhor que tinha. Grande figura. E ele não foi governador, né? Né? Foi não? Não, ele foi vice-governador e foi senador. Ah, tá certo. Então, assim, o que acontece antropologicamente com esse povo que produz um Sérgio Cabral? Não, o Sérgio Cabral, é importante que a gente não pense de forma intempestiva, associando informações do momento, informações contemporâneas, a situações do passado, quando tais informações, evidentemente, não existiam, não estavam disponíveis. Eu fui professor do Sérgio Cabral durante um semestre, só um semestre, viu, gente? Eu ia fazer piada, um semestre só não faço, não. Só por um semestre. E ele era uma pessoa encantadora, inteligente, ágil, operosa. Os predicados, as qualidades eram suficientes para permitir a sua eleição, eu diria, em qualquer estado, dependendo da conjuntura. Se eu o comparo com o prefeito de São Paulo, cuja evidência, né, de demagogia, etc., é muito superior, eu diria que o Sérgio Cabral, em não se conhecendo o que veio a se conhecer depois, poderia perfeitamente disputar com ele e vencê-lo, demonstrando mais habilidade, mais qualidade, mais consistência, um pouco mais de responsabilidade. São Paulo elegeu Maluf, elegeu o Pita. Se nós formos Brasil afora, fazendo o repertório... aqui, eu não venho a Minas está fora da nossa alçada aqui. Mas o repertório dos governos que elegemos no Brasil, país afora, é o retrato da política brasileira, que é o retrato da sociedade brasileira. Então, em primeiro lugar, eu não sei, Afonso, se há propriamente uma especificidade tão aguda no Rio de Janeiro, mas só um instantinho. O Rio sofreu mais na ditadura, do ponto de vista político, porque as lideranças, por conta do fato do Rio ter sido capital, etc., estavam muito associadas ao Rio de Janeiro. Então, a poda, né, a expulsão, a exclusão dos políticos que eram importantes em 64, atingiu muito fortemente a elite política mais consistente no Rio de Janeiro. Nós tivemos a fusão, e o Rio entrou em parafuso já desde a saída da capital, desde a transferência da capital, parafuso econômico, desindustrialização, a informalidade explodindo, as desigualdades urbanas no meio urbano com a morfologia que é nossa, se aprofundando, etc. Então, acho que é um quadro de deterioração econômica que já vem de longe, desde os anos 60, e a imprevidência, quando se descobre o pré-sal, assim, bom, agora vamos dar a volta por cima. E, nesse momento, o pré-sal só é racional, só é econômico a partir de 60. 100 dólares, não? 60. Não, se fosse 100, nós estávamos perdidos, a partir de 60 dólares o barril. Então, o investimento do pré-sal, que requer bilhões de dólares, só se faria supondo que 60 seria o patamar. E certamente virá a ser, já está voltando a ser. Mas durante esse período não foi. E o Estado não estava preparado para enfrentar esse desafio, como eu disse. Portanto, nós gastamos muito mal, de forma irresponsável, não planejamos o nosso futuro com o mínimo de racionalidade, e esses problemas do Rio estão se agudizando há muitos e muitos anos. A senhora estava... colocando a questão, né, como o Rio conseguiu eleger esse povo, como nós, principalmente mineiros, conseguimos eleger esse povo, né? E aí vai diretamente no que você trata no seu livro, que é a educação, são as vidas ausentes, né? E quando você começou a sua conversa com a gente, o seu papo com a gente, você colocou que fazia esse livro para que essas histórias não se repetissem. Então, eu acho que é por aí, né? Por que a gente está onde está? Por que a gente tem uma justiça, principalmente como a gente tem? Porque o Cabral, há muito tempo, já deveria estar onde hoje ele está, mas para lá não foi por falta de justiça. E tudo isso vai começar onde? Nas vidas ausentes,
né, nessas que estão nesses relatos. E aí eu gostaria de saber de você se houve no projeto, ou se você teve contato com a questão da evasão escolar. Você colocou cerca de 22 mil crianças na oportunidade do trabalho. Como que é a evasão? Esse trabalho passa por aí, por entender, processar e buscar uma solução, não para ir atrás da criança, mas para que ela não vá embora da escola. Exato, esse é o desafio, como eu dizia, bom, a gente leva de volta, mas isso é muito pouco, porque de volta para onde? Para uma escola que vai repetir os problemas que causaram a evasão? Então, nós temos de pensar a educação, a escola, levando em conta esse desafio, né? Esse trabalho é sobre, ou se dá em torno da evasão, justamente, só que numa faixa muito particular, dos 6 aos 14. O problema vai se agudizando quando nós chegamos naquela faixa posterior dos meninos e das meninas de 15, 18, 19, etc. Aí há aquela categoria que se chama nem trabalha, nem estuda, que é a categoria mais vulnerável, não é, Márcia? A cooptação por parte de grupos armados, criminosos, etc., por diversas razões. E também a categoria daqueles que sofrerão mais, né, mesmo que não se vinculem a nenhuma prática desse tipo, sofrerão mais porque não estão preparadas para enfrentar o mercado de trabalho nem os desafios da vida, não é? Há problemas imensos aí, e eu acho que a gente, para não perder o fôlego, tem que pensar historicamente. A evasão tem sido reduzida no Rio de Janeiro, os dados mostram isso, mas não suficientemente, tanto que nós identificamos todos esses casos. Mas tem havido um esforço muito grande. O Rio tem a maior malha, a maior rede de escolas públicas municipais, os professores são muito mobilizados, enfrentam situações dantescas. Em certas áreas, os professores têm que se jogar no chão com as crianças por causa do tiroteio. É uma situação de tensão permanente em áreas muito significativas, né? Segundo dados do Exército e da Secretaria de Segurança do Rio, há mais de 850 favelas sob controle de grupos armados, seja milícia, seja tráfico. Se nós combinarmos, como a senhora disse, o coquetel explosivo, nós combinarmos esse fato, oferecendo ali atrativos, né, que são um emprego, alguma forma de trabalho remunerado, com o problema educacional, um problema familiar, as situações de incesto, de violação, de abuso, de violência contra crianças e contra as mulheres. Os casos são escabrosos. Como é que a gente vai esperar um futuro? Inclusive, o discurso liberal, eu acho curioso como é possível manter o discurso liberal puro, que supõe igualdade de oportunidades, inclusive com o discurso da meritocracia, que supõe que todos partam de um patamar comum. Como é que é possível sustentar isso com a nossa realidade, né? com esse abismo que condena tanta gente enfim, mais do que o desemprego, né? Como eu dizia, o sofrimento, o desamparo. Mas há esforços, os professores fazem esforço, as comunidades se organizam coletivos, se empenham em valorizar a educação. A sociedade não está parada, há uma ebulição que ferve, todo mundo se perguntando o que fazer, tentando encontrar uma saída, uma alternativa ao ceticismo, ao imobilismo, à inércia. Há também aqueles que se entregam, claro, mas eu tenho sentido, não só no Rio de Janeiro, mas em particular no Rio de Janeiro, pessoas que se encontram, que não se viam, que mal se conhecem, que se reúnem nas suas casas para pensar a situação do Brasil e da cidade, o que é que nós podemos fazer. Isso é uma mudança importante. E a consciência sobre a situação educacional, sobre o lugar-chave da educação, tem crescido muito, com muita força, a ponto dos políticos, inclusive,
eu estou falando assim, os políticos de uma forma generalizante que é imprópria, né? Os maus políticos, os demagogos, também falam de educação, não a sério, mas eles são obrigados a falar em função do fato de que a sociedade reconhece a importância do problema, mais e mais, né? Eduardo, Sim. eu tive acesso a um número outro dia e queria que você comentasse sobre isso. É a questão da igreja eletrônica. O Rio de Janeiro é o estado brasileiro onde a igreja evangélica, e todas elas, né, as eletrônicas, cresceu mais em detrimento do decréscimo da igreja católica. Em todo o país, foi no Rio de Janeiro que isso aconteceu. Sim, isso tem alguma influência, né, na sua fala? Vou falar sobre isso, mas só completando com uma informação. Quais foram os condicionantes geradores dessa evasão objeto dessa pesquisa? Mudanças sucessivas de casa, de território, mudanças no plano da habitação, porque o mercado de trabalho é instável, muitas vezes informal, exigindo que a mulher, que é chefe, que é a responsável pela casa, né, um número espantosamente alto, que a mulher sozinha ou com a sua mãe, cuidando dos filhos e dos filhos, etc., busque novas oportunidades de trabalho. Então, o nomadismo da população nas áreas vulneráveis é muito maior do que nas classes médias, etc. Há famílias que se mudam ao longo do ano 2, 3 vezes, buscando melhores condições de habitação e acesso a trabalho, né? Porque a condução também é cara, é muito difícil o transporte, então há um esforço de buscar alternativas. Essa é uma razão. Outra razão é a própria violência. A mudança que se dá não em busca do trabalho, mas para fugir da violência, para encontrar um outro território um pouquinho mais razoável, né? Há o problema da escola de não ser capaz de lidar com problemas de relacionamento, e isso faz com que algumas delas, elas próprias não façam muita força para manter aqueles que são considerados problemáticos, e aí elas cúmplice da própria evasão. Há situações intrafamiliares, aqueles que não acreditam que a escola faça diferença, não é propriamente acreditar ou não acreditar, não é uma questão cognitiva, mas não veem na sua vida e na vida dos seus filhos espaço para alguma evolução que pudesse provir do estudo e que não valoriza o estudo em si mesmo, né? Há muitos casos assim, as crianças vão ajudar as mães a cuidar das crianças mais novas. Perdendo tempo indo para lá, fica aqui, saindo muito cedo para o trabalho, muito cedo, o trabalho infantil ainda existe, mesmo aquele trabalho que se esconde sob a máscara da solidariedade, da cooperação, etc. Então, são causas diversas, econômicas, sociais, enfim, essas também intrafamiliares, e a divisão estatística, eu não me recordo, mas isso está disponível no relatório sociológico e no site da própria pesquisa, depois eu posso passar para vocês podem encontrar lá todas essas informações. Em relação à religião, o Brasil viveu no século XX, e eu estou trazendo um pouco do Brasil e seu duplo, se nós nos colocarmos em outro planeta e nos perguntarmos sobre o que aconteceu de realmente importante no Brasil, a ponto de divisarmos esses fenômenos lá de outro planeta. Tem que ser alguma coisa em grande escala, de grande magnitude. E nós tivemos um fenômeno em que o Brasil é campeão mundial, a migração, por sua escala, sua magnitude e suas consequências. Durante 20 anos, de metade dos anos 50, metade dos anos 70, nós invertemos a estrutura social brasileira do ponto de vista da sua distribuição entre o rural e o urbano. Nós éramos 35% urbanos e nos tornamos 35% rurais, ou seja, 65% urbanos em 20 anos, e isso cresceu ainda mais celeremente. Durante um período ditatorial, quando não havia o colchão protetor do welfare, não havia canais de expressão, instrumentos de organização,
E esse deslocamento, tal como se deu, foi muito selvagem. Ele não foi fruto da atração do novo mercado de trabalho e das condições superiores de vida no meio urbano. As pesquisas demonstram que foi isso. Claro que há casos e casos, há uma heterogeneidade, mas foi, sobretudo, o grande impulso à migração foram as condições difíceis no campo. Houve uma expulsão do campo, por assim dizer. O nível de exploração do trabalho se agudizara muito, a própria manutenção da família estava se tornando inviável com as mudanças que se davam no campo, muita violência por parte dos grandes proprietários. Então, foi uma situação que acabou, a seca, problemas ambientais, isso tudo impulsionou o processo e as cidades incharam de forma desordenada. E quem mudou de vida, isso é difícil, eu acho, para nós, não necessariamente para todos nós, alguns de nós talvez tenhamos tido experiência análoga, mas, em geral, é difícil compreender a profundidade, a radicalidade dessa mudança, porque, inclusive, estudos contemporâneos de antropologia mostram que as relações entre os seres humanos e o ambiente, por assim dizer, natural, a paisagem, estou citando Tim Ingold, que é um antropólogo que tem se dedicado a isso, essas relações são quase orgânicas. É o ciclo das estações, ou é o tempo que se move, que se percebe a partir de condições ambientais. A produção na Terra está associada às estações do ano ou a variações que são ambientais. O ciclo da vida, o ritmo, os deslocamentos, o imaginário se consolidam, se configuram em torno desses cenários. Quando alguém é extraído e perde essas raízes e é lançado lá na selva das cidades para, então, construir novas raízes, o que vai levar muito tempo, com muita dificuldade, essa pessoa não é mais igual a si mesma, o mesmo sujeito que apenas se desloca para um novo cenário. Isso não significa apenas, essa mudança, um desafio cognitivo. Seria só cognitivo se a questão fosse onde eu vou passar a trabalhar, qual vai ser o novo método de trabalho, qual é a nova estrutura familiar para que eu me adapte, as novas estruturas familiares da cidade, os novos valores, a comunidade aqui não funciona da mesma maneira, como é que funciona a vizinhança. São perguntas intelectuais para as quais eu oferecesse respostas intelectuais e fizesse meu plano de vida. Não é assim que se dá. Esse é um processo emocional muito profundo e que os valores inconscientes, inclusive, estão sendo desestabilizados. Há, portanto, uma metamorfose do sujeito. Ele tem de se reinventar a si mesmo quando se constrói enquanto parte da nova ambiência na cidade. É muito profundo, é muito radical. Isso foi feito com uma sociedade nos anos 70, nós tínhamos 85, 90 milhões de habitantes. Não houve caso similar no mundo. Essa alteração tão drástica, em tão pouco tempo, em tão grande escala. Isso tem consequências até hoje. Isso não se dá assim impunemente. Então, vendo de Marte, o Brasil se desloca como se fosse um deslocamento de placas tectônicas, com aquela vibração que desprende energias que vão além do que nós podemos controlar e imaginar. Nesse sentido, nós podemos até dizer que o Brasil é muito menos violento do que poderia ser. Em certo sentido, se nós derivássemos daí diretamente a efeitos. Qual é o outro grande fenômeno que está se dando depois desse? A Revolução Cultural, que se dá no plano mais importante da cultura brasileira, que é o plano religioso. Pela primeira vez na história, há uma mudança na distribuição das adesões religiosas. E o universo evangélico, na sua heterogeneidade, muito diverso internamente, está crescendo relativamente ao universo católico. No Rio de Janeiro, isso é mais pronunciado, como você disse, já há uma divisão em partes próximas dos 50% para lá, para os católicos evangélicos, na sua, repito, diversidade, com uma curva de ascensão muito pronunciada desde o início dos anos 90. E é muito curioso observar que
as religiões, algumas das religiões evangélicas pentecostais adotam a chamada teologia da prosperidade. E isso é extremamente interessante, porque essa é a primeira vez em que no Brasil há um apelo religioso orientado, inspirado por aquilo que Weber chamava o ascetismo intramundano, quer dizer, a religião voltada para o aqui e agora, para a sua vida real concreta. A religião católica remete à salvação anímica, pós-morte, etc. As religiões tradicionais frequentemente dialogam com a transcendência e não se atêm, não se circunscrevem a ações mundanas, por assim dizer. Teologia da libertação foi um esforço de atualização e conexão com a prática da vida concreta, tampouco faz isso, porque a salvação, o mundo ideal é aquele que se vai construir, ainda que historicamente, lá na frente, sempre para os seus bisnetos, porque é impossível ser feliz sozinho, é impossível ser feliz no ambiente da desigualdade, etc. Então, esse tem que ser um caminho dos irmãos para a transformação da sociedade, com muito sacrifício, etc. Ainda que se colocasse no mundo, não é nesse mundo o meu mundo, não é esse tangível, acessível à vida que é a nossa. A teologia da prosperidade diz o quê? Você pode sim ser feliz agora, se realizar, subir na vida, que é o discurso, subir na vida, ter melhores empregos, ganhar mais dinheiro, ter uma casa melhor, você pode ter um carro, isso não é pecado. Não é feio, não é ruim você desejar ascender socialmente, economicamente. Isso é factível, nós podemos te ajudar. A comunidade unida pode te ajudar. Você tem problema de alcoolismo, nós vamos ajudar você se você quiser sair. Você está com problemas familiares, nós temos uma solução. Pode não gostar, mas esse padrão aqui, a gramática está aqui. Se você aderir, você vai ter o bônus que vai ser um rendimento na sociedade. E o que acontece na vida brasileira nos últimos 20 anos? A maior redução de desigualdades da história do Brasil, ainda que insuficiente, etc., mas muito pronunciado, acesso a uma renda que permite o consumo, como antes não se dera, a saída de 30 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria. Esse processo de redução de desigualdades e afirmação das camadas ditas subalternas coincide com o trânsito pela sociedade da teologia da prosperidade, conferindo, então, a gente diz sociologicamente, estruturas de plausibilidade que tornam verossímil o credo. Você tem situações concretas, reais, experimentadas por cada um, que confirmam a crença, porque esse foi o período de crescimento de emprego, foi o período de acesso. Houve, de fato, uma espécie de comunhão entre a aposta no aqui e agora, pela força da comunidade, etc., e as condições materiais que, de fato, evoluíram nesse período. E isso, então, gerou uma sinergia espantosa que facilitou, eu não estou reduzindo todo um fenômeno que é complexíssimo a essa dimensão, né? Mas essa dimensão é considerável. E mais, qual foi a maior mudança no campo religioso? Além dessa, e mais do que essa tem mais impacto porque diz respeito às maiorias. Mas o mais significativo, segundo o censo de 2010, foi o crescimento daqueles que são teístas e religiosos, mas não têm religião, não se vinculam a nenhuma instituição religiosa, nem pretendem fazê-lo. Então, não são ateus, se dedicam à espiritualidade, se reconhecem como parte de um universo amplamente definível como religioso, mas não se identificam com nenhum credo em particular, muito menos com alguma instituição. Eles eram, ou elas, 1,5%, 2%, no censo de 10 anos antes, passaram a ser 14%. É um crescimento de 1.400%, um crescimento espantoso, e isso é extremamente interessante. São aqueles que eu fiz umas pesquisas nos anos 80 sobre esses grupos, eu os denominava nômades do campo religioso. Eles estão sempre à procura de, transitando entre as experiências. O que é valorizado é a experiência religiosa. Ele que fica no budismo, umbanda. Combinatórias idiosincráticas, às vezes, singulares, próprias de cada indivíduo, não necessariamente de grupo. O indivíduo compõe lá a sua própria mistura,
e transita entre as experiências com muito respeito, mas sem reconhecer fronteiras. Isso acaba com a ideia da conversão, quer dizer, isso sublinha a importância do trânsito em lugar da conversão. A conversão é um movimento de parada, de ressocialização e de integração num corpo sociológico e numa tradição cultural. Nesse caso, não há conversão. Você tem experiências sucessivas que se combinam, que formam uma memória comum, etc. É um novo ambiente cultural, mais individualista, no bom sentido da palavra. Desculpa te interromper, por que você chama de cultura? Por que você classifica isso no mundo cultural? Porque a antropologia sempre pensou a religião como um dos núcleos fundamentais da cultura humana, né? O mundo cultural não seria do mundo, digamos assim, social ou de outra área? Não, você pode usar qualquer categoria, desde que você a defina. Ninguém está proibido de fazê-lo. Mas no campo das ciências sociais, em particular da antropologia, as religiões são parte crucial da cultura e sempre foram. Cultura nós entendemos como o universo simbólico, graças ao qual, que nos fornece linguagens, graças às quais nós nos pensamos a nós mesmos, nos comunicamos, pensamos a história, o futuro, o passado, inscrevemos no cosmos a nossa biografia, etc. Nos constituímos como indivíduos, como individualidades ou como parte de hierarquia cósmicas, etc. São as cosmogonias, as cosmologias que nós herdamos das nossas tradições. Por exemplo, o socialismo, o comunismo, etc., são impensáveis sem a tradição judaico-cristã, por várias razões, né? Uhum. A ideia de direitos humanos que transita para o campo político, para o campo do direito, provém do reconhecimento da dignidade humana, entendida como Kant, a sacralidade da pessoa humana, a sua não intercambiabilidade, a sua não redutibilidade à mercadoria, etc. Essas construções, inclusive da ideia de indivíduo, são construções que combinam, né, as tradições gregas com as tradições judaico-cristãs especificamente. A ideia de salvação, a ideia de futuro como um espaço a ser conquistado, colonizado. Nós somos herdeiros de todas essas concepções que marcam profundamente o nosso modo de pensar, né? É exatamente essa pergunta que eu queria que a gente pudesse fazer um encerramento. Mas, Luiz, é muito interessante ver o seu percurso, né? Aí você falando dos livros, e a gente se conhece aí de outros campos, e te vendo chegar no campo aí da educação. E pelo pouquinho que eu li aqui, não, lógico, tem a questão do professor, né? Isso também é o campo da educação. Mas eu queria falar um pouco da escola, esse espaço que está lá dentro da comunidade, que é feito de pessoas, de professores, de alunos, de pais. E nesse momento em que surgem propostas bem reacionárias, como escola sem partido, e eu também estou muito interessada na educação, na escola, nesse espaço, mais do que na educação enquanto ideal, mas nesse espaço, escola, que é feito de pessoas. Então, eu li um pouco aqui, achei bastante apaixonante a sua escrita sobre isso, e queria que você falasse um pouco disso, como que você consegue, né, mesmo não estando lá, mas traduzindo a fala das pessoas que estiveram lá e com uma certa interpretação, a escola, o que é isso para você hoje, nesse contexto todo? E um pouco disso, né, porque eu já te vi falar tão apaixonadamente de outras coisas, e quais são suas paixões agora, né? Se você está fazendo isso assim, um trabalho, ou se você vê nisso aqui uma possibilidade mesmo da gente poder atuar e provocar algum tipo de mudança social nesse contexto todo que você descreveu aí. Fiquei muito curiosa. Sua literatura, estou ansiosa para ler todos os outros que eu não conhecia, mas essa coautoria ela foi autorizada pelas pessoas, assim, porque me parece que eu, como repórter, a gente corre riscos. Você correu muito risco, essa elite da tropa, enfim, as pessoas que aceitaram assinar com você, eles fizeram isso de consentimento, não sofreram nenhuma retaliação por isso?
Eu queria perguntar qual que é a sua sugestão prática de como a gente agir na comunidade para evitar que essas diligências constatem essa situação tão cruel, para poder, exatamente isso, diminuir essas constatações. Qual a sugestão prática de como agir na comunidade, a gente como sociedade civil? Minha pergunta são dois questionamentos e uma análise que eu gostaria que eu fizesse. Dois questionamentos não. O governo PT, o PT, na verdade, foi um crítico ferrenho do governo Fernando Henrique, principalmente na lei que foi criada na época, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E durante o governo Lula, teve a oportunidade, né, dois mandatos, não revogou essa lei que foi tão criticada pelo partido. O outro questionamento, que eu não tenho muita certeza, me corrija se estiver errado. Parece que no governo Dilma foi aprovado no Congresso que o governo, para o governo, ele poderia... com a dívida pública, a auditoria, e parece, não tem que entender, parece que a Dilma vetou esse projeto do Congresso. E minha análise, que eu gostaria que eu fizesse, é que caiu uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa, caiu hoje no Jornal de Minas, sobre o PP, sobre uma pesquisa com a comunidade, que a população das comunidades, elas querem que o PP continue na comunidade, mas querem mudanças. Por exemplo, elas querem mudança de atitude dos policiais com a população. Elas aprovam, por exemplo, elas começaram a criticar o PP desde aquela época do Fumico, né, do Amarildo, né, começaram a questionar isso, questionar a atitude dos policiais. Eu gostaria que eu fizesse essa análise e esse questionamento sobre a lei de responsabilidade fiscal que o governo Lula não revogou e porque o governo Dilma que vetou a auditoria que queria feita para saber o que o Brasil, quem está devendo, qual país está devendo, qual organismo internacional. Obrigado. Não, de fato, nós estamos com um limite horário sério. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês a participação, a presença e as perguntas ou as reflexões que foram compartilhadas, mas eu não vou ter condições, de fato, de me aprofundar como eu gostaria. Não quer dizer que eu tenha capacidade de dar as respostas todas, não. Não é só uma questão de tempo, não. Tem os meus limites também. Mas, nesse caso, o tempo é de fato, um limite decisivo. Em relação à última pergunta, eu não saberia o que te dizer sobre responsabilidade fiscal, porque esse é um debate que exige uma reflexão específica sobre questões relativas à governança, orçamentos, etc. E eu já ouvi análises positivas muito enfáticas sobre a importância da lei de responsabilidade fiscal, já ouvi críticas severas sobre a linearidade que ela acaba impondo, e eu acho que seria precipitado e imprudente concluir sem base de reflexão, de pesquisa, etc. Não teria condições de opinar. Em relação às UPPs, é verdade, essa pesquisa foi feita pela Julita Lengruber, o Inácio Cano, a Silvia Ramos e outros colegas, amigos lá do Rio de Janeiro. Os resultados foram apresentados hoje. Eu não sei se a Julita já mandou, eu não tive tempo ainda de ler, mas parece, como você bem sintetizou, que há um segmento importante das comunidades que receberam PPs e que desejariam que as UPPs se mantivessem, mas com uma outra concepção, com outro tipo de comportamento. Isso é muito natural, é fácil compreender isso. Se o grande problema das comunidades, além dos poderes locais, milícias e tráfico, é o comportamento da polícia, né? Então é evidente que essa vai ser sempre uma demanda fundamental e que a UPP só teria condições de sobreviver e de ser desejada se alterasse esse padrão de relacionamento do Estado com a sociedade, particularmente por meio da polícia. Em relação à questão das ações na comunidade, isso é uma conversa tão longa, há muitas experiências interessantíssimas. Aqui mesmo, em Minas Gerais, a Márcia participou coordenando experiências muito importantes. Nós temos uma que é o Fica Vivo, que é uma referência nacional.
nós já aprendemos bastante uns com os outros nos diferentes estados e sabemos que é indispensável uma atitude que não seja de colonização, né, de afirmação de supremacia autoritária, que é necessário ouvir, escutar, valorizar os personagens locais, os moradores, né, e trabalhar em parceria, e valorizando a juventude para além dos preconceitos e dos estigmas, porque mesmo aqueles que se vinculam ao crime não esgotam a sua possibilidade de ser naquele compromisso em particular. Podem ser diferentes e nós podemos estimular esse potencial para transformação, ao invés de simplesmente anotar, reiterar a acusação. E como fazer isso? A cultura é decisiva, as escolas, a educação e projetos, às vezes, parecem menores, mas são muito relevantes. É toda uma literatura que já há, e toda uma experiência, infelizmente, eu não teria agora como aprofundar. Mas há caminhos. Claro que não são suficientes, porque nós estamos pensando em redução de danos quando fazemos isso, né? Porque a estrutura brasileira, social, econômica, é de tal ordem desigual, o racismo é tão pregnante, que as nossas intervenções todas, mesmo de políticas setoriais, são insuficientes, necessariamente insuficientes. Sobre a educação, Márcia, claro que, ou mais particularmente a escola, esse em certo sentido, um novo desafio, ainda que eu tenha sido professor a vida inteira, mais de 40 anos em docência, mas, como você diz, é diferente. Quando a gente está na universidade, a gente pensa a aula e a docência de uma maneira diferente, como se fosse compartilhar conhecimento, pesquisa, talvez mais até do que propriamente transmitir, ainda que isso continue forte. E na escola é diferente, você tem que criar condições para que essas crianças sejam conquistadas, né, para que o seu imaginário seja seduzido. E, para isso, é preciso oferecer linguagens de comunicação capazes de suscitar esse interesse, de despertar esse desejo, né? Então, eu vejo a experiência mesmo pessoal, o meu neto, que já é adolescente, o mais velho, detestando a escola, como as minhas filhas detestavam a escola não é interessante, num mundo que é fascinante para ele. Ele está interessado em robótica, fica brincando no celular, faz os jogos, etc., e é obrigado a estudar alguns temas numa perspectiva que, de fato, parecem de outro tempo, né? Então, eu acho que a escola é ainda do século XIX, né? E nós estamos já no século XXI. Então, como fazer isso, como resolver, quem sou eu para saber disso? Mas as pessoas mais interessantes que eu conheço dessa área estão pensando muito e se questionando. O espaço da sala de aula, o discurso unilateral, o lugar da retórica, a unidirecionalidade do ensino num ambiente cultural que já é marcado pelas redes. O uso da eletrônica nas aulas. Mas também não adianta ser apenas um instrumento para o mesmo, né? Você reitera o velho teatro do professor. E eu estou dizendo isso à vontade, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu sou o professor mais tradicional do mundo, dei a vida inteira aulas expositivas, sempre trabalhei assim, ouvindo, participando, etc., mas usando muito esse recurso. Mas eu sei que esse tempo passou. Então, eu teria que me reciclar para encontrar outras modalidades, outras formas e tal, né? E sobre a pergunta da Sandra, é claro que essas pessoas que assinaram comigo os livros só o fizeram porque quiseram, se interessaram por isso, etc. Pagaram preços, como eu também. Estavam conscientes disso. No Elite da Tropa 1 e 2, até a semana anterior ao fechamento do livro, dos coautores não sabia se queria ou não. Estava pensando com a família, com os amigos, conosco, se valia a pena ou não. Ele acabou resolvendo assinar e pagou um preço, foi ameaçado, teve que sair do Rio, foi punido na instituição. As punições só não foram maiores porque a sociedade estava muito atenta
e estava muito favorável à exposição dos problemas, não admitia mais o discurso chapa branca, que justifica sempre tudo em nome da instituição, etc. A sociedade já não suportava isso e foi muito favorável à nossa disposição de compartilhar essa realidade que não era tão visível, pelo menos para os que vivem fora das favelas, das comunidades. Se não fosse por isso, as consequências teriam sido ainda muito piores. Mas, claro, todos que assumem essa posição também assumem o risco. Eu deixei de fora alguém. Qual o livro que você tomou mais processo? Espírito Santo. Espírito Santo. Acabou tudo? Acabou. Tá bem, graças a Deus. Nossa Senhora. Para encerrar, eu quero fazer uma provocação à La Gonzaguinha. Como será amanhã? Eu gosto muito eu gosto muito de ficção científica, eu gosto de... Mas vocês sabem que é tão importante isso, porque a NASA, quando eu descobri isso, eu disse, bom, então está justificado o interesse da gente. A NASA tem, pelo menos tinha a última vez que eu li a esse respeito, um grupo de trabalho com os cientistas e técnicos, engenheiros, e os autores mais importantes de ficção científica. E eles fazem as perguntas desse tipo. O que será o amanhã, não genericamente, mas em relação, por exemplo, à comunicação, ao transporte, à habitação? O que vocês imaginam? Porque a imaginação precede, muitas vezes, a própria realização. E a realização, às vezes, é fruto dessa imaginação. A tecnologia não é apenas o desdobramento natural por cálculo do que precedera as invenções originais. Aí a intervenção estética, criadora da imaginação. E isso é muito interessante. E nós deveríamos fazer isso também com o campo da política, do social, né? Como é que poderia ser esse futuro? A utopia é um exercício de imaginação. As utopias, né? Thomas More... Mas nesse sentido, você está mais para Blade Runner ou para distopias atuais aí? Mas o Blade Runner também é uma distopia, né? Não, é muito mais fácil fazer uma distopia, ainda mais hoje em dia. Mas como eu te disse, eu sou otimista por... Otimismo parece absolutamente irrealista e ingênuo, mas eu continuo com... Tá bem, vá lá essa palavra, fé, na possibilidade da gente superar, como forma de sobreviver a esse momento, né? E como forma também de contribuir para a criação artificial das saídas que naturalmente não se coloquem para nós. Então você não é um otimista, você é um pessimista em pânico. Não. O pessimista em pânico vai para a gruta, para o gueto, se fecha, né? E não produz, e se lamenta, é muito triste. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima. Vocês.